Já alguma vez pensou que o seu sofá, aquele lugar tão confortável e convidativo no final do dia, pode estar secretamente a roubar-lhe anos de vida? Parece um exagero, não é? Mas, e se eu lhe dissesse que cada hora que passa, afundado nessas almofadas macias, pode estar a acelerar o envelhecimento do seu corpo de uma forma que nem imagina? Muitas pessoas chegam aos 60, 70 ou 80 anos e aceitam a rigidez, a falta de energia e as dores como uma parte inevitável da idade. Sentem que as pernas já não obedecem, que levantar-se custa cada vez mais, e resignam-se a uma vida mais parada, mais limitada. A dolorosa realidade é que, para muitos, o mundo começa a encolher até caber no espaço entre o sofá e a televisão. Mas o grande segredo não é que envelhecer dói. O segredo é que muito desse declínio não é causado pela idade, mas sim por um hábito que todos nós temos: o de nos sentarmos por demasiado tempo. Neste vídeo, vamos desvendar por que esse hábito aparentemente inofensivo é um ladrão silencioso da nossa vitalidade e, mais importante, vamos aprender 5 estratégias simples para combater os seus efeitos, recuperar a energia e dar mais vida aos seus anos. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora e pode ser a mais transformadora de todas. Vamos então começar a desvendar o primeiro passo para quebrar o feitiço do sofá e reclamar a nossa vitalidade. A primeira estratégia é surpreendentemente simples e chama-se a regra dos 30 minutos. Não se preocupe, não envolve nenhum equipamento especial nem precisa de sair de casa. A ideia é esta: por cada 30 minutos que passa, sentado quer seja a ver o telejornal, a ler um livro ou simplesmente a descansar, tem de se levantar e mover-se durante apenas 2 ou 3 minutos. É só isso. Pode parecer pouco, quase insignificante, mas o impacto que este pequeno ato tem no seu corpo é gigantesco. Imagine o seu sistema circulatório como um sistema de rios e ribeiros que leva oxigênio e nutrientes a todas as partes do seu corpo, desde o cérebro até a ponta dos pés. Quando fica sentado por longos períodos, esses rios ficam estagnados. A circulação abranda, o sangue acumula-se nas pernas e o seu corpo entra numa espécie de modo de hibernação. Este estado de inatividade prolongada envia sinais ao seu corpo para abrandar o metabolismo, o que afeta a forma como processa os açúcares no sangue, aumentando o risco de problemas de saúde sérios. Ao levantar-se a cada meia hora, está a dar um pequeno empurrão a esses rios. A corrente volta a fluir, o sangue é bombeado de volta para o coração, o oxigênio chega ao cérebro e os seus músculos são despertados. Não precisa de ser nada complicado. Pode levantar-se durante os anúncios da novela. Pode caminhar até a cozinha para beber um copo de água. Pode ir até a janela e espreitar o movimento na rua por 1 minuto. Ou pode simplesmente levantar-se e espreguiçar-se, esticando os braços para o céu, como se quisesse tocar no teto. O importante é quebrar o ciclo contínuo de estar sentado. Pense nisto. Se vir um filme de 2 horas ao aplicar esta regra, já se levantou 3 a 4 vezes. No final do dia, estes pequenos intervalos somam-se e fazem uma diferença abismal na sua energia, na sua digestão e até na sua clareza mental. Agora, de mãos dadas com esta primeira regra, vem o nosso segundo hábito fundamental: fortalecer as pernas sem sequer precisar de sair de casa. As nossas pernas são, literalmente, os pilares da nossa independência. São elas que nos permitem levantar de uma cadeira, subir escadas, passear no jardim ou ir às compras. Quando passamos demasiado tempo sentados, os músculos mais importantes do nosso corpo, os das pernas e dos glúteos, começam a enfraquecer. É um processo silencioso, mas implacável.
E quando estes pilares enfraquecem, todo o nosso equilíbrio fica em risco, aumentando drasticamente a probabilidade de quedas, que são uma das maiores ameaças à nossa autonomia depois dos 60. Felizmente, fortalecer estas fundações é mais fácil do que parece. Pode integrar exercícios simples na sua rotina diária, usando apenas o peso do seu corpo e os móveis que já tem em casa. Um dos melhores exercícios é o de sentar e levantar da cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão e as costas direitas. Agora cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Depois, volte a sentar-se de forma lenta e controlada. Repita este movimento 10 vezes. No início, pode precisar de dar um pequeno empurrão com as mãos, e não há problema. Com o tempo, vai sentir as pernas a ficar mais fortes e conseguirá fazê-lo sem ajuda. Outro exercício excelente é a elevação de calcanhares. Fique de pé atrás de uma cadeira ou de uma bancada e segure-se para ter apoio. Lentamente levante os calcanhares do chão, ficando na ponta dos pés. Sinta os músculos da barriga da perna a contrair. Aguente por um segundo e depois baixe os calcanhares de forma controlada. Faça isto 15 vezes. Este movimento parece pequeno, mas é incrivelmente eficaz para fortalecer os gêmeos, que são cruciais para um caminhar estável e para o nosso equilíbrio. Por fim, enquanto está a ver televisão, em vez de ficar completamente parado, pode fazer uma marcha no lugar. Levante os joelhos alternadamente, como se estivesse a marchar, mas sem sair do mesmo sítio. Comece com 1 ou 2 minutos e vá aumentando conforme se sentir mais confortável. Isto não só ativa os músculos das pernas, como também eleva um pouco o seu ritmo cardíaco, o que é ótimo para a sua saúde cardiovascular. A beleza destes exercícios é que não os sente como uma obrigação. Pode fazê-los numa pausa do que estiver a fazer, enquanto espera que o café aqueça ou durante uma conversa ao telefone. O objetivo não é tornar-se um atleta, mas sim enviar uma mensagem clara ao seu corpo. Eu ainda preciso de ti. Mantém-te forte. Ao combinar a regra dos 30 minutos com estes pequenos exercícios de fortalecimento, está a criar uma defesa poderosa contra os efeitos nocivos do sedentarismo. Está a manter o seu corpo funcional, a proteger a sua independência e a garantir que o sofá é um lugar de descanso, e não uma prisão. Agora que já estabelecemos a importância de manter o corpo em movimento e as pernas fortes, vamos mergulhar num aspecto que muitas vezes esquecemos: a ligação direta entre o sofá e a nossa agilidade mental. A terceira estratégia é alimentar o cérebro, e não o sedentarismo. Quando passamos horas a fio sentados, especialmente em frente a um ecrã, o fluxo de sangue para o cérebro diminui. E tal como um jardim precisa de água para florescer, o nosso cérebro precisa de um bom fluxo sanguíneo para funcionar corretamente, para manter as memórias nítidas e o pensamento rápido. A inatividade prolongada pode contribuir para aquela sensação de nevoeiro mental, dificuldade de concentração e até mesmo para um maior risco de declínio cognitivo a longo prazo. Além disso, a passividade de apenas ver televisão não oferece o estímulo de que o nosso cérebro precisa para se manter saudável. Então, como podemos alimentar o nosso cérebro? Começa com algo tão simples como a hidratação. Muitas vezes, quando nos sentimos cansados ou com a cabeça pesada, não é falta de descanso, mas sim de água. Ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto é fundamental. O simples ato de se levantar para ir encher o copo já serve para quebrar o ciclo de estar sentado e, ao mesmo tempo, está a dar ao seu cérebro o combustível de que ele precisa. Outro ponto crucial são os lanches.
É muito tentador, quando estamos no sofá, ir buscar um pacote de bolachas ou um doce. O problema é que estes alimentos dão-nos um pico de energia rápido, seguido de uma quebra ainda mais rápida, que nos deixa ainda mais letárgicos e com vontade de não fazer nada. Em vez disso, opte por lanches inteligentes que fornecem energia estável. Um punhado de nozes ou amêndoas, um iogurte natural, uma peça de fruta como uma maçã ou uma banana. Estes alimentos são ricos em nutrientes que apoiam a função cerebral e dão-lhe energia duradoura, em vez de o deixar mole e com mais vontade de ficar no sofá. Além da nutrição, é vital dar ao cérebro exercícios. Em vez de passar 3 horas a ver televisão de forma passiva, reserve parte desse tempo para atividades que o desafiem. Faça as palavras cruzadas do jornal, um puzzle de sudoku, monte um quebra-cabeças, ouça um podcast ou um livro áudio sobre um tema que lhe interesse. Melhor ainda, interaja. Telefone a um amigo ou a um familiar. Uma conversa ativa muito mais áreas do cérebro do que qualquer programa de televisão. É um exercício social, emocional e cognitivo, tudo num só. A quarta estratégia foca-se no nosso ambiente. Muitas vezes não nos apercebemos de como a organização da nossa própria casa nos pode estar a empurrar para a inatividade. Temos de criar um ambiente anti-sofá. Isto não significa livrar-se do sofá, claro, mas sim fazer pequenas alterações que nos incentivem a mover. A nossa tendência natural é criar um ninho de conforto onde tudo está ao alcance da mão. O comando da televisão, o telemóvel, o livro, os óculos, um copo de água. Parece prático, mas na verdade é uma armadilha. Se tudo o que precisa está ali, por que motivo se haveria de levantar? Então, vamos desmantelar essa armadilha. Comece com o comando da televisão. Em vez de o deixar na mesinha de centro, coloque-o numa prateleira do outro lado da sala. Assim, cada vez que quiser mudar de canal ou ajustar o volume, é obrigado a levantar-se e a dar alguns passos. Pode parecer irritante no início, mas lembre-se, cada passo é uma pequena vitória. Faça o mesmo com outros objetos. Não deixe o seu telemóvel a carregar ao lado do sofá. Coloque-o noutra divisão. Se está a ler um livro, quando fizer uma pausa, não o pouse ao seu lado. Deixe-o em cima de uma mesa mais distante. Precisa dos óculos para ver melhor a televisão? Ótimo, se eles estiverem na cômoda do quarto. Isso representa uma excelente oportunidade para uma pequena caminhada pela casa. Outra ideia poderosa é criar um convite visual ao movimento. Se tiver um cantinho livre, talvez perto de uma janela com luz, coloque um pequeno tapete de yoga enrolado ou simplesmente mantenha esse espaço livre. Só o facto de olhar para ele pode servir como um lembrete para se espreguiçar, para fazer alguns alongamentos suaves ou para experimentar aqueles exercícios de pernas de que falamos. A música também é uma ferramenta fantástica. Em vez de ter sempre a televisão ligada como ruído de fundo, ponha a tocar uma rádio ou as suas músicas preferidas de outros tempos. A música tem um poder incrível para elevar o nosso estado de espírito e para nos dar uma vontade quase inconsciente de nos mexermos, mesmo que seja só a bater o pé ou a balançar os ombros ao ritmo da melodia. Ao redesenhar subtilmente o seu espaço, está a mudar os seus hábitos sem precisar de força de vontade. Está a transformar a sua casa de um lugar que promove o sedentarismo para um lugar que o convida, gentilmente, ao movimento e à vida. Já falamos sobre mexermos-nos a cada meia hora, sobre fortalecer as nossas pernas, sobre nutrir o nosso cérebro e até sobre como organizar a nossa casa para nos ajudar. Agora chegamos à quinta e última estratégia, aquela que eu prometi que o poderia surpreender. Esta não tem a ver com exercício físico ou com comida. Tem a ver com algo muito mais profundo.
que é a verdadeira razão pela qual o sofá se torna uma armadilha tão perigosa. A estratégia é cultivar o poder do propósito diário. O sofá torna-se o nosso maior inimigo, não quando estamos fisicamente cansados, mas quando estamos mentalmente resignados. Torna-se um refúgio quando sentimos que não temos um bom motivo para estar noutro lugar. A falta de um propósito, por mais pequeno que seja, leva à apatia e à passividade. O dia torna-se uma longa espera, e o sofá é o lugar perfeito para esperar que o tempo passe. Mas a vida não foi feita para ser passada à espera. E o propósito não precisa de ser algo grandioso como escrever um livro, aprender uma nova língua ou correr uma maratona. O propósito reside nas pequenas coisas que dão significado e estrutura aos nossos dias. Pode ser algo tão simples como cuidar de uma planta. Aquela orquídea que precisa de ser regada a cada 3 dias. Aquele vaso de manjericão que precisa de sol. Essa pequena responsabilidade obriga-o a levantar-se, a verificar, a cuidar. Dá-lhe um motivo. O propósito pode ser cozinhar. Talvez decidir que à terça-feira vai experimentar uma receita nova. Isso implica procurar a receita, ir comprar os ingredientes, passar tempo na cozinha. Ou talvez preparar uma sopa quente para levar a um vizinho que sabe que vive sozinho e que apreciaria o gesto. De repente, o seu dia tem uma missão. O propósito pode estar em organizar. Organizar aquela caixa de fotografias antigas que está no armário há anos. Olhar para cada foto. Lembrar-se das histórias. Talvez escrever o nome das pessoas no verso para que os netos, um dia, saibam quem são. É um projeto que o liga ao seu passado e cria um legado para o futuro. Lembro-me de uma senhora, a Dona Emília, que aos 78 anos sentia que os dias eram uma cópia uns dos outros. Passava a maior parte do tempo no sofá, a ver televisão, sentindo-se cada vez mais invisível. Um dia, a neta ligou-lhe, desesperada, a pedir ajuda para tricotar um casaquinho para o bebê que ia nascer. A Dona Emília não pegava em agulhas há anos, mas a neta insistiu que só ela sabia fazer aquele ponto especial. De repente, a Dona Emília tinha um propósito urgente e importante. Teve de ir à retrosaria escolher as lãs, teve de procurar os óculos certos, teve de se sentar de costas direitas para ver bem o trabalho. O sofá passou a ser o seu ateliê, mas já não era um lugar de passividade. Era um lugar de criação, de amor e de expectativa. Aquele casaquinho deu um novo fôlego à sua vida. Então, o meu desafio para si é este. Pense agora mesmo qual pode ser o seu pequeno propósito para amanhã. Não precisa de mudar o mundo. Pode ser simplesmente decidir que vai caminhar até ao jardim mais próximo para apanhar 15 minutos de sol. Pode ser ligar àquele amigo com quem não fala há meses. Pode ser ir à biblioteca, devolver um livro e escolher outro. Pode ser arrumar uma única gaveta da sua cômoda. Encontre o seu pequeno motivo para deixar o sofá. Porque quando temos um motivo, por mais simples que seja, o nosso corpo e a nossa mente respondem. A energia aparece, a vontade regressa. Em resumo, combater o perigo do sofá não é uma batalha de tudo ou nada. É uma dança feita de pequenos passos. É a sabedoria de quebrar a inércia com movimentos regulares, de manter os pilares do nosso corpo fortes com exercícios simples, de alimentar a nossa mente com bons nutrientes e desafios e de moldar o nosso ambiente para que ele nos sirva. E, acima de tudo, é a redescoberta de que um propósito diário é o combustível mais poderoso para a alma. Lembre-se, o descanso é essencial e merecido. O problema é quando o descanso se torna o evento principal do dia, todos os dias. Cada vez que se levanta, está a fazer uma escolha. A escolha pela saúde, pela independência e pela alegria de viver. Agora gostava muito de ouvir a sua história.
Qual destas ideias lhe fez mais sentido? Já tem algum truque para não ficar demasiado tempo sentado? Por favor, partilhe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa. Se este vídeo lhe foi útil, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que estarão cheios de dicas para vivermos com mais saúde e felicidade. Muito obrigado por me ter acompanhado até aqui. Lembre-se sempre, a vida continua a ser uma aventura maravilhosa em qualquer idade, e cabe a cada um de nós escolher vivê-la em movimento. Cuide de si e viva a sua melhor vida. Até a próxima!